Bitcoin anabolizado. Existem hoje 8 formas diferentes de você se expor ao ativo no mercado regulado. Uma dessas formas deteriorou 95% do patrimônio de quem decidiu utilizá-la nos últimos 12 meses. A outra delas paga 12% ao ano em dólar, mais do que qualquer título do governo americano. E o Bitcoin em si, durante esse mesmo período, caiu 48%. Três resultados completamente diferentes com o mesmo ativo subjacente. Então, qual será um instrumento que destruiu 95% dos patrimônios de quem investiu? Qual deles paga 12% ao ano? E o que cada um deles revela sobre como esse mercado realmente funciona? Eu sou Leandro Guedes e aqui no Blindagem Cripto você vai aprender a sair da mentalidade de um investidor emocional para a mentalidade de um investidor estratégico. Vamos fazer então um mapa completo de todas as formas de ter o Bitcoin em sua carteira regulado em 2026, com os riscos que cada uma delas esconde e os resultados que cada uma entregou. E no final de tudo isso, você vai saber qual deles é o mais adequado para o seu perfil de investidor e qual delas evitar a qualquer custo. Então, fica comigo. Comecemos então pela forma mais pura, a compra de Bitcoin diretas no mercado e a autocustódia. Significa então que você vai guardar na sua própria wallet sem nenhum intermediário para custodiá-lo. Nesse caso, você tem a chave, você possui o Bitcoin. Nenhuma exchange, nenhum banco, nenhuma outra empresa vai poder bloquear o que é seu. As chaves dessa carteira são uma sequência de 12 a 24 palavras, comumente conhecidas como seed phrase. Quem tem essa sequência de palavras possui de fato o Bitcoin. O risco aqui então não é tecnológico e sim humano. Se você perder essas palavras, você não vai conseguir recuperar os seus Bitcoins. Não existe nenhum suporte, não existe para quem ligar correndo atrás de resolver esse problema. A alternativa, então, seria manter o Bitcoin dentro da exchange. Seria, então, a segunda forma de nos expormos ao ativo. Esse é o caminho mais simples, porém, o Bitcoin não é tecnicamente seu. Seria um crédito, um direito contra a exchange. No ano de 2022, tínhamos a FTX, uma Tier 1 com mais de 1 milhão de usuários. Ela simplesmente colapsou e levou os recursos de todos os seus usuários. A regra prática da mentalidade blindada, nenhum saldo que você não estaria confortável perdendo deve estar dentro de uma exchange. Para posições pequenas de até 5 mil dólares, dentro de exchange regulada Tier 1, seria razoável. Para posições maiores, então seria autocustódia ou ETFs regulados. Essa então é a nossa terceira forma de se expor ao Bitcoin. No ano de 2024, o governo americano autorizou os primeiros fundos de Bitcoin negociados em bolsa. Em 18 meses, esses produtos acumularam mais de 130 bilhões de dólares sob custódia, muito mais do que o principal ETF de ouro acumulou ao longo de 10 anos. E o que eles fazem? Você compra eles diretamente no mercado como se estivesse comprando uma ação. Esse fundo, então, compra o Bitcoin diretamente no mercado spot e faz a custódia por você. Então você tem exposição direta à variação do preço do Bitcoin sem precisar de fazer a autocustódia ou depender de uma exchange. Os ETFs são altamente regulados, então tem um certo controle de proteção para o seu capital. Existem hoje mais de 10 opções disponíveis no mercado, mas a escolha concreta está entre os dois principais, o IBIT da BlackRock e o FBTC da Fidelity. O IBIT possui de 47 a 50 bilhões de dólares sob gestão. É o ativo de maior liquidez no mercado de ETFs de Bitcoin, com uma taxa de administração mensal de apenas 0,25%. O FBTC possui 17 bilhões em ativos sob gestão, porém é o único grande ETF que tem autocustódia dos seus próprios Bitcoin, não dependendo da Coinbase para fazer custódia. A sua taxa de administração também está em 0,25%. O desempenho nos últimos 2 meses para os dois ETFs foi bastante semelhante. O FBTC retornou 137,65% em 12 meses. Já o IBIT, 137,32%. A diferença é irrelevante. A escolha prática aqui então seria, se você não quer depender da Coinbase para custodiar o seu Bitcoin, você compraria o FBTC da Fidelity. Se você deseja maior liquidez no mercado, você compraria o IBIT da BlackRock. Para o investidor brasileiro, a Avenue e a Interactive Brokers têm exposição direta ao mercado americano com conta em dólar. Ou também você pode, via B3, investir no Hash 11 e no QBTC 11, porém com taxas um pouquinho maiores, com 1% para o primeiro e 0,5% de taxa de administração anual para o segundo. Nesse caso, porém, você não teria exposição à variação cambial ou taxas de IOF. Mas esses ETFs tradicionais não geram renda, são a pura apreciação de capital. Porém, existe um produto novo no mercado que mudou isso completamente e revelou ser um gatilho muito importante de entrada de capital no mercado. A carteira blindada do canal está chegando. Nela, investirei publicamente em ativos do mundo cripto e explicarei detalhadamente por que eu estou investindo em cada um deles. Se você deseja entender um pouco mais sobre a minha filosofia de investimentos, siga o nosso canal Blindagem Cripto.
Grandes coisas estão por vir. Em junho de 2026, a BlackRock então lançou um produto que ninguém esperava no mercado, um fundo de ETF de Bitcoin que paga renda mensal. E esse ETF é o BITA. Vamos explicá-lo então como ele funciona de uma forma bem simples. O fundo detém Bitcoin na sua carteira. Periodicamente, ele lança opções de compra no mercado. Quem adquire essas opções de compra paga um prêmio, e esse prêmio vira renda para os detentores do ETF de BITA. O resultado estimado é entre 8% e 12% de renda anual. Os criadores do produto dizem poder chegar a 25% ao ano, dependendo da volatilidade do mercado. Quanto maior a volatilidade, maiores serão os prêmios pagos para quem deseja adquirir opções de compra. Mas tem um trade-off aqui que precisa ser dito claramente. Se o Bitcoin se valorizar muito além do preço de lançamento dessas opções de compra, toda essa valorização que passa além do preço de lançamento ficará para os detentores desse direito e não para os detentores de cota do BITA. Então, em um mercado de bull market acelerado, quem detém as cotas do BITA pode acabar ficando para trás até mesmo da valorização do Bitcoin. Por outro lado, no bear market, o BITA pode cair junto com o Bitcoin, porém a venda sistemática de opções no mercado vai amortecer essa queda. E para quem então faria sentido essa opção de investimento? Para quem já possui o Bitcoin e quer extrair renda dele sem vender. Quem aqui então está na fase de preservar capital e não apenas de acumular, ou mesmo quem está necessitado de produzir renda mensal sobre o seu patrimônio. Por outro lado, para quem acredita que o preço do Bitcoin vai ser exponencial no futuro próximo, se expor ao ETF simples faria muito mais sentido. E esse produto então abriu uma porta que até então estava fechada no mercado. As seguradoras e os fundos de pensão precisam gerar renda de forma consistente para pagar as suas obrigações futuras. E o Bitcoin puro não gera renda. Por isso, ficava fora dos mandatos dessas instituições. Com o lançamento do BITA, essas portas acabaram de se abrir para os 17 trilhões que eles têm sob gestão. E agora esses fundos de pensão, então, têm acesso direto à exposição ao Bitcoin com renda em um mercado regulado. Vamos abordar aqui uma forma menos convencional de se expor ao Bitcoin. Em agosto do ano de 2020, uma empresa de software americano conhecida como MicroStrategy resolveu converter o seu caixa em Bitcoin. Desde então, seu fundador, Michael Saylor, converteu a empresa em uma tesouraria de Bitcoin. Hoje, seu único propósito é acumular Bitcoin, e o seu nome mudou para Strategy. No momento em que gravo essa análise, a Strategy possui sob custódia 847 mil Bitcoins, 4% de todo o supply que será disponível no mundo quando encerrarem as minerações. Ela é hoje o maior holder corporativo do mundo que detém Bitcoin em sua tesouraria com larga vantagem. E no exato momento que gravo esse vídeo, o mercado está precificando essa grande pilha de Bitcoins com um desconto bem grande. Existe uma métrica de mercado conhecida como MNAV. Ela mede o quanto o mercado está pagando por cada um Bitcoin que a empresa detém em sua tesouraria. Quando a MNAV está acima de 1, significa que você está pagando mais caro pelo Bitcoin. Então você estaria pagando por uma expectativa de valorização futura. Quando ela está abaixo de 1, significa que você está comprando Bitcoin com desconto. Na data em que gravo esse vídeo, o MNAV está em 0,77. Significa que para cada dólar que você paga por uma ação da MicroStrategy, você estará pagando 0,77 centavos por cada um Bitcoin. O importante salientar aqui é que esse número muda todos os dias. Pode ser diferente no momento em que você estiver assistindo esse vídeo. O conceito que está por trás disso é o que importa. E o número real você pode obter no bitcoinquant.com. E por que então que esse MNAV estava abaixo de 1 em julho de 2026? Dois eventos ocorreram ao mesmo tempo. O conselho da Strategy aprovou uma venda de até 1,25 bilhão em bitcoins no mercado. E ao mesmo tempo surgiu uma investigação sobre a infraestrutura financeira da empresa. E o mercado então precificou isso como um estresse de infraestrutura e o MNAV automaticamente caiu. Os preços das ações caíram, enquanto o Bitcoin se manteve no mesmo patamar. E a resposta da empresa foi imediata. Programa de recompra de 1 bilhão de ações no mercado, aumento dos dividendos dos títulos preferenciais e a criação de uma reserva de até 3,2 bilhões de dólares para cobrir até 12 meses de obrigações futuras. Então tem um risco real aqui ao se expor às ações MSTR. Durante o bear market, as quedas são potencializadas. Quando o Bitcoin caiu cerca de 25,5% na reversão de mercado, as ações MSTR caíram 60%. Em 52 semanas, temos os preços recuando 48%. Enquanto isso, o MSTR caiu 79%. Ele, então, é um instrumento assimétrico nos dois sentidos. Quando o Bitcoin está em alta, ela potencializa essa alta. Quando o Bitcoin está em baixa, ela potencializa a baixa também. E dentro de tudo isso, ainda tem uma estrutura mais complexa ainda que todo investidor precisa entender antes da decisão de alocar em qualquer um dos ativos da Strategy.
A Strategy tem uma hierarquia de quem vai receber o que primeiro, caso as coisas deem errado. No topo da hierarquia temos as dívidas sêniores, que são os credores que têm a prioridade máxima. Em segundo lugar, o STRC, que é um título que paga até 12% ao ano. Esses títulos não são conversíveis em ações. São títulos de dívida com renda fixa e o risco atrelado ao ativo da Strategy, com reserva hoje de 3,2 bilhões de dólares. O Bitcoin cobrindo 10 vezes todas as dívidas totais. Esse ativo, então, tem uma margem de segurança real no momento em que eu gravo esse vídeo. Embora essa margem também varie de acordo com a variação dos preços do Bitcoin. Em terceiro, temos STRK, outro título preferencial que paga renda de 8% ao ano em dólar. Ele permite a conversão em ações MSTR se as ações subirem. O seu yield, então, é menor, porém tem a opção de conversão em ações. Por último, então, teríamos os detentores das ações MSTR. Esse é o maior risco, porém, o maior potencial de upside, e será o último da fila em caso de estresse no mercado. O STRC a 12% ao ano foi o ativo que mencionei no gancho inicial desse vídeo. Pagando 12% ao ano em dólar, é mais do que o dobro de qualquer título do governo americano, porém com o risco de crédito de uma empresa alavancada em Bitcoin, mas com uma cobertura documentada na data dessa análise e um perfil diferente das ações. Então agora vamos falar do instrumento que destruiu 95% do patrimônio de quem investiu nele. Já deu para imaginar qual é? São os ETFs alavancados em duas vezes, MSTR, MSTU e MSTX. A premissa aqui parece simples. Se os ativos subirem 10%, o ETF alavancado vai subir 20%. Porém, se o ativo cair 10%, o ativo alavancado vai cair 20%. Isso é uma verdade para o dia seguinte. Porém, isso pode acontecer de uma forma sistemática e criar um problema que você vai entender agora. Se o MSTR cair 10% e subir 10% no dia seguinte, ele fica praticamente no 0 a 0. Porém, se o instrumento alavancado subir 20% em um dia e depois cair 20%, ele ficará 4% abaixo do preço inicial. Faça essa mesma conta ao longo dos próximos 30 dias. O ETF estará flat, enquanto isso, o seu ETF alavancado estará com mais de 20% de perda acumulada. Esse é o efeito de Decay. É uma corrosão matemática. Ele acontece toda vez que o ativo oscila sem uma tendência definida. E o dado empírico, então, aqui é verificável. Enquanto o MSTR caiu 67% nos últimos 12 meses, os seus ETFs alavancados perderam 95% de todo o valor, mais de duas vezes a própria queda do MSTR, sendo que ele é apenas duas vezes alavancado. A matemática do DK, então, amplia o estrago. A única situação, então, onde esses produtos vão funcionar é uma tendência direcional forte, com sequência de dias de alta. Mas nesse caso, você deve considerar sempre colocar o seu stop. Isso exige, então, um monitoramento constante. É uma ferramenta para traders profissionais. O último instrumento aqui, então, são as opções, tanto sobre o IBIT quanto sobre o MSTR. Elas também estão nos mercados regulados e foram aprovadas pelo governo americano no ano de 2024. Opções, como dito, são contratos que dão direito a alguém comprar um determinado ativo em uma determinada data futura a um certo preço acordado. Quem compra esse ativo paga um prêmio por ele. Quatro formas, então, que temos de usar esse ativo. A primeira delas seria se expor diretamente ao ativo comprando o direito de compra. Quando você compra um direito de comprar um Bitcoin em determinado preço, você acredita que ele estará a uma cotação superior a esse direito. Você ganha com essa valorização. Porém, no universo das opções, esse ganho será alavancado, pois o upside é potencialmente muito maior do que a oscilação nos preços do ativo. O segundo seria comprar o direito de venda do ativo como um seguro para sua carteira. Comprando esse direito e o preço do Bitcoin caindo, você poderá ver essa opção de venda valorizar até 10 vezes no mercado, compensando parte significativa na queda dos preços do Bitcoin. Essa forma de criar um seguro de proteção para sua carteira vai lhe custar algo em torno de 1 a 3% do valor total de alocação no ativo. A terceira delas seria fazer exatamente o que o Bita faz: vender o direito de compra a alguém no mercado. Com isso, você produziria uma espécie de renda mensal para sua carteira de bitcoins. A quarta delas seria então vender um direito de vender o Bitcoin, vendendo uma opção de put na sua carteira a uma cotação que você estaria confortável em comprar o ativo do Bitcoin. Por exemplo, na data de hoje, se você vender uma put ao preço de 55 mil dólares por Bitcoin, você receberá um prêmio por isso. Esse prêmio é seu. Se o Bitcoin não chegar até lá, você fica com o prêmio e não precisa comprar nada. Se ele cair abaixo dos 55 mil dólares, você será obrigado a comprar Bitcoin por esse preço. Porém, é um preço que eu particularmente sentiria confortável em comprar Bitcoin no dia de hoje. Deixe aqui embaixo nos comentários
Qual preço você estaria confortável em comprar esse ativo hoje? Bitcoin e também a exposição em MSTR é altamente interessante para o lançamento das opções, pois quanto maior a volatilidade, maiores serão os prêmios das opções. O MSTR, por exemplo, apresentou volatilidade de 87% nos últimos 12 meses. As opções, então, são os instrumentos mais flexíveis desse cenário. Porém, é a que exige mais conhecimento antes de usar. Com esse mapa completo então disponível, qual seria então uma postura adequada para cada perfil de investidor? 3 referências, não receitas fixas. Cada um adapte então para o seu capital e o seu horizonte de tempo de alocação. Para um perfil conservador, preservação de capital e renda. Algo em torno de 40% em ETFs spot para a sua carteira. Esses ativos serão os ativos base. O restante distribuído entre ETFs brasileiros e ETFs do Bita para obter renda sobre o seu patrimônio. E uma fatia pequena satélite em STRC para ter uma renda mensal em dólar. Zero alocações em MSTR e zero exposições em ETF alavancado. Um perfil moderado seria o foco em crescimento e alguma renda dentro da sua carteira. A maior parte da sua carteira, então, deveria estar exposta em ETF, spot no mercado ou alocação diretas em Bitcoin na sua carteira. Uma pequena fatia em MSTR para alavancar os seus ganhos, especialmente interessante com MNAV abaixo de 1, principalmente no 0,77 no momento em que gravo esse vídeo. E claro, uma parte significativa, não muito pequena, no Bita para ter uma renda mensal. Zero ETFs alavancados. Um perfil mais arrojado buscaria o maior upside possível sem perder a segurança da sua carteira. Bitcoin, então, em autocustódia própria, sendo a maior parte da sua carteira. Alocações em ETF Spot complementando esse cenário. Utilizar o MSTR com uma parte satélite significativa da sua carteira para potencializar os ganhos, levando em consideração, claro, o MNAV na hora do aporte e uma pequena alocação dentro do Bita para obter uma renda mensal. Uma regra geral que pode se aplicar a todos os perfis de investidor é não alocar mais do que 25% de todo o seu patrimônio em ativos do universo cripto. Durante períodos de inverno cripto, o ativo pode cair mais de 50% e ficar longos meses nessa região. Dimensionar, nesse caso, para sobreviver ao bear market e fazer melhores alocações vai garantir que você vai surfar em ótimas condições o bull market que vem logo em seguida. Mais uma observação importante sobre o MSTR. Quando o MNAV está abaixo de 1, possui um risco-retorno muito maior do que uma alocação direta em Bitcoin. Quando o MNAV atinge 2, como foi no áudio do bull market, esse é um alerta significativo que está na hora de você considerar realizar esses ativos no mercado. O investidor blindado, então, conhece essa dinâmica e se ajusta ao longo do tempo. O Bitcoin anabolizado, então, existe de 8 formas hoje no mercado regulado. Uma delas destruiu 95% do patrimônio dos seus detentores, enquanto o outro está pagando uma renda de 12% ao mês. O mesmo ativo subjacente e resultados completamente opostos. O investidor blindado, então, não se utiliza do instrumento mais complexo. Ele utiliza o instrumento certo para o seu objetivo de investimento. O dossiê completo com a tabela comparativa de todos os ativos disponíveis no mercado encontra-se agora no QR Code que está aparecendo na sua tela e no primeiro link na descrição desse vídeo. É só apontar e baixar, não precisa deixar e-mail. Nenhum desses instrumentos é bom ou mal por si só. Cada um deles será adequado para determinado perfil em uma janela determinada de tempo. Utilizar do instrumento errado ou no momento errado pode prejudicar diretamente o seu patrimônio. E esse é o motivo pelo qual esse vídeo existe, para te auxiliar a entender essa dinâmica. Antes de fecharmos o vídeo, gostaria de deixar bem claro que não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos no mercado financeiro. Esse vídeo tem um condão educacional. Considere fazer as suas próprias pesquisas e tomar as suas decisões com base em suas análises. E se esse vídeo te ajudou a ter mais clareza sobre os instrumentos disponíveis para negociar Bitcoin, compartilha com aquele amigo que você sabe que vai ter a mesma percepção. Eu sou Leandro Guedes, esse é o Blindagem Cripto, nos vemos no próximo vídeo.